Então, gente, vamos agora finalizar essa parte de derivadas falando sobre formas indeterminadas e a regra de L'Hopital, tá bom? Então, a gente já falou um pouco sobre formas indeterminadas nesse curso de uma forma mais en passant, tá? Então, formas indeterminadas ocorrem quando eu tenho uma coisa desse tipo. Por exemplo, o limite de x tendendo a 1 de ln de x sobre x menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Usando a regra do limite, a propriedade do limite, né? Eu tenho o limite de ln de x com x tendendo a 1 e o limite de x menos 1 com x tendendo a 1. O limite de ln de x aqui vai ser 0 e o limite de x menos 1 também vai ser 0. Então aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de forma indeterminada do tipo 0, 0. Tá? Do mesmo jeito, se ao invés do x for para 1, ele for para infinito, o que vai acontecer com essas duas funções? O limite do ln de x vai para infinito e o limite de x menos 1 também vai para infinito. Aqui a gente tem uma forma indeterminada do tipo infinito sobre infinito, tá bom? Veja, tem dois detalhes aqui. Essas formas indeterminadas, elas são diferentes desse tipo aqui. Por exemplo, quando a gente calcula o limite dessa primeira equação aqui, a gente vai ter o quê? 1 dividido por 1, 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Então, aqui vai ser limite de 0 sobre 0, e aí a gente tende a falar que é uma forma indeterminada. Mas veja que com movimentações algébricas aqui, eu consigo tirar essa indeterminação. Então, aqui em cima eu coloco x em evidência, embaixo eu separo em x mais 1 com x menos 1, esse x mais menos 1 corta com esse x menos 1, então eu tenho que esse limite aqui tem o mesmo comportamento desse limite aqui de x sobre x mais 1, com x tendendo a 1, aqui eu não tenho nenhum problema, é só substituir, é igual a meio, tá? Então, isso daqui é diferente do que a gente tem aqui. Eu não tenho nenhuma manipulação algébrica que eu consiga mudar esse meu limite, tá bom? A segunda coisa que tem aqui, que é muito comum de ocorrer, é o pessoal falar, eu tenho 0 sobre 0, são duas coisas iguais, então isso é 1. Ou infinito sobre infinito, então eu tenho infinito sobre infinito, vai ser 1. Mas veja, uma coisa é esse infinito, outra coisa é esse infinito, tá? Então, para a gente ter uma noção, eu posso vir aqui no GeoGebra e a gente olha o seguinte, é o ln de x, tá? E 1 menos x, desculpa, é x menos 1, tá? Olha só, o que acontece com essas duas funções? Eu vou me afastar bastante, então veja que as duas têm infinitos diferentes. Essa aqui, a reta, ela sobe muito mais rápido do que o ln. O ln ele tem uma subida rápida aqui no começo, né? Mas depois, ó, ele tem uma subida bem rápida aqui no começo, mas depois ele começa a crescer devagar, enquanto a reta cresce muito. Então o infinito dessa reta é muito maior do que o infinito do ln. Então aí é onde a gente tem que fazer um outro estudo, tá? Então o infinito dessa reta é maior do que o infinito dessa reta. Então a gente não consegue fazer. Isso aqui não é nem de perto próximo a 1. Tá bom? Então, quando a gente tem essas formas indeterminadas de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, o que a gente faz é a regra de L'Hopital. Mas
veja bem, a grande questão da regra de L'Hopital, ela só pode ser aplicada quando eu tenho essas indeterminações, tá? Então, vamos lá. A regra de L'Hopital suponha que eu tenho uma função f, que é igual a f sobre g, em que f e g sejam deriváveis e a derivada de g seja diferente de zero em um certo intervalo, tá? E que tenha o ponto A, que é onde a gente está querendo calcular o limite. Então, suponha que a gente tenha esses limites. Então, o limite de f de x tendendo a igual a zero, e o limite de g de x com x tendendo a igual a zero. Ou, se não, eu tenha algum desses limites, onde o limite de f e o limite de g vão para infinito. Tá? Então, o que a regra de L'Hopital fala é o seguinte: o limite de f de x sobre g de x com x tendendo a é igual ao limite da derivada de f dividido pela derivada de g com x tendendo a A. Ou seja, o limite do quociente das minhas funções é igual o limite das derivadas das minhas funções. Isso ocorre porque a derivada primeira tem um comportamento muito parecido com a função, então meio que a gente faz essa manipulação, tá? Aproveitando esse comportamento da derivada. Então, vamos fazer um novo teste, vamos fazer um exemplo, né? Resolver esse meu limite aí de ln de x sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Primeira coisa que a gente faz é calcular o limite. Então, a gente tem aqui o limite de cada uma das funções, né? Então, a gente tem o limite de x tendendo a 1 do ln de x. Então, a gente viu que isso é zero e o limite de x tendendo a 1 também, de x menos 1. Isso aqui a gente viu que é zero também. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 0 sobre 0, então nós temos uma indeterminação determinação 0 sobre 0. Então, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Isso significa, então, que o meu limite de x tendendo a 1 é igual a de x tendendo a 1 de ln de x sobre x menos 1 vai ser igual a, novamente, o limite de x tendendo a 1 do que da de cima é a derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. E a de baixo, derivada de x menos 1, vai ser 1. Então, o que a gente tem, novamente, é o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre x. Então, isso aqui é só substituir o 1, que eu não vou ter problema nenhum. Então, o meu limite aqui é 1. Tá? Então, essa aqui é a minha resposta, é a nossa resposta, através da regra de L'Hopital. Então, veja aqui o seguinte. Olha como se comporta a nossa função. Ela vai lá para o infinito, ela cai aqui, e em 1 ela passa por 1. Ela é contínua, tá vendo? Em 1. Note também
que o limite da minha função 1 sobre x tem o comportamento muito parecido, principalmente no ponto 1, nessa intersecção, onde elas se encontram em x igual a 1, a função também vale 1. Tá? Então, graficamente, a gente consegue ver que as duas têm o mesmo comportamento. Tá bom? Então, eu queria aproveitar agora também que a gente viu a regra de L'Hopital, fazer um outro exemplo, que é um limite muito importante. Tá? Ele tem até o nome de limite fundamental do cálculo. Tá? Esse limite de seno de x sobre x. Não é um limite que você calcula de uma forma tão fácil pela definição. Tá? Eu demoraria, por exemplo, a aula inteira para conseguir calcular esse limite explicando para vocês, porque a gente tem que analisar o comportamento do seno de x, o comportamento de x e com eles fazer esse limite. Então veja o seguinte, a gente tem que o nosso limite de x tendendo a zero do seno de x é igual ao quê? Quando x tende a zero, o seno de x tende a zero também. Mesma coisa, então o limite de x tendendo a zero de x é igual a zero. Então a gente tem aqui uma indeterminação 0 sobre 0. Então eu posso aplicar a regra de L'Hopital. O que vai acontecer? Esse meu limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x vai ser igual ao limite de x tendendo a zero da derivada do seno, que é cosseno de x, dividido pela derivada de x, que é 1. Então, o limite de cosseno de x, quando x tende a zero, vai ser 1. Tá? Então, esse é um limite muito utilizado no cálculo, muito importante. Só deixar registrado aqui. Então, esse é o limite fundamental do cálculo. Tá bom? Então, uma coisa que é interessante também de ver, aproveitando que a gente está com GeoGebra aqui, é fazer o seguinte, o seno de x, tá? E eu vou colocar mais outra função, que é o x. Olha só, olha o que acontece aqui. Vamos aproximar mais para valores baixos, nem tão baixos, ó. Para 0,3 ali, de 0 a 0,3, olha só como se comporta o seno. É praticamente igual à reta x. Então, quando o seno se aproxima de zero, vou tirar aqui a reta x, quando o seno se aproxima de zero, o comportamento dele é igual a x. Então, quando eu faço o limite de seno de x sobre x, as duas têm o mesmo comportamento. Então, a divisão de seno de x sobre x, tudo bem, dá 1. Tá? É diferente de outros comportamentos que eu falei, que 0 sobre 0 é diferente de 1. Aqui, as duas funções têm o mesmo comportamento. Lembra que eu mostrei para vocês o comportamento do ln de x e de 1, né? ln de x e 1 menos x, que quando iam para o infinito, que elas tinham comportamentos totalmente diferentes, né? Então veja que o seno
Aqui, o que acontece? O seno e o x têm o mesmo comportamento, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver outras formas indeterminadas, tá bom? Até lá!